Você acredita que Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou? Hoje eu quero compartilhar com você como me tornei pastora sênior da Igreja Batista da Lagoinha de Pará de Minas. Talvez hoje você que tem uma convicção pastoral possa estar te perguntando: o que devo fazer? Por onde devo começar? Bem, eu me converti aproximadamente há uns 40 anos atrás. E a primeira coisa que eu fiz quando eu tive o meu encontro com o Senhor foi procurar um pastor para me aconselhar. E na época foi o pastor Hilton Quadros, já falecido. Um amor de pessoa, um pastor realmente, que me acompanhou, me fortaleceu, me levou até a experiência do batismo. Inclusive no meu batismo, que foi numa passagem de ano, eu também fui batizada no Espírito Santo. Foi algo assim maravilhoso. A partir daí eu comecei a me envolver com a igreja. E é algo que eu te aconselho a fazer. Se envolva com a igreja. Veja o que você pode servir. Comece servindo. Foi o que eu fiz. Eu fui para a secretaria da igreja, perguntei para as meninas, as secretárias lá, o que eu posso fazer. E eu comecei então colando na época, né, envelopes, grampeando papéis, né, que elas precisavam lá, estudos, né. Logo depois, eu já estava envolvida com a juventude. É algo que também eu aconselho você, se envolva com a juventude da igreja. No nosso caso, a Lagoinha tem o Legacy. Se você é um adolescente, vá para o Rockets. Então, nós começamos imediatamente a se envolver com a juventude da igreja. Fui para um culto da juventude e ali descobri que eles estavam viajando para uma missão. Porque eu me converti no mês de dezembro, um pouquinho antes de dezembro, né? Foi setembro, me parece. E até eu me preparar para o batismo, levou um tempo, o aconselhamento, acompanhamento. E aí fui encaminhada pelo pastor Hilton Quadros para me envolver com a juventude. Fui então para um culto da juventude e descobri que eles estavam se organizando para uma viagem missionária. E o que eu fiz? Eu quis de todo o coração me envolver nessa viagem. Gente, eu orei, como eu busquei o Senhor, porque já estava fechado todos os grupos, o ônibus, né, que estaria saindo, já estava fechado. E não é que abriu uma porta, houve uma desistência, já assim, faltando poucos dias para a viagem, e eu pude então fazer parte desse projeto. E foi maravilhoso, porque ali eu pude conhecer os jovens da igreja, o pastor Jonas Neves, a sua esposa Solange, e foi uma viagem de 21 dias maravilhoso pelo sul do país. Ali também eu ouvi falar muito do meu esposo hoje, o Kennedy. Na época eu trabalhava com teatro profissional antes de me converter, e o Senhor me deu um texto, uma peça. E ali eu fui compartilhar com o pastor Jonas e ele imediatamente pediu para que eu entrasse em contato com o Kennedy e o Ruben, que eram os responsáveis pelo grupo de teatro Vida lá da Lagoinha. Bem, ali eu fiz várias amizades que permanecem até os dias de hoje, como a Miriam Girundi, o Léo Girundi, a Érica e tantos outros. E queridos, foi tão tremendo que eu comecei a me envolver muito na igreja. Como eu disse, na secretaria da igreja, como eu me envolvi na secretaria. E estando na secretaria, eu perguntei quem era o Kennedy, porque eu não sabia. E ali eu encontrei, nós começamos, entrei para o grupo de teatro, não foi fácil, foi um bom desafio, mas eu entrei para o grupo de teatro. E desde que eu me converti, eu passei a servir na igreja. E servi em vários departamentos na igreja, não somente no grupo de teatro, e fui também fazendo todos os cursos que a igreja proporcionava. Então, eu sabia que ia ter um treinamento, eu sabia que ia ter um retiro, eu sabia que ia ter um seminário, eu estava ali dentro. Em tudo eu participava. E foi assim que eu fui sendo forjada pelo Senhor para estar como pastora sênior hoje da Lagoinha Pará de Minas. Eu passei por vários processos dentro da igreja. Na parte de evangelismo, eu fui preparada para o evangelismo. Eu tenho um chamado evangelismo, de evangelista também. Então eu trabalhei e servi na área evangelista da Lagoinha, da sede lá em Belo Horizonte. Trabalhei também na parte do Kids, gente, como foi bom. E sabe, eu não me conformava apenas com o que era no passado, eu ia atrás. Sabe, eu comecei a visitar algumas igrejas que eu via que tinha uma postura, que tinha um renome também, para saber como é que era o Kids deles. O que eles tinham de diferente do nosso Kids?
E ali, queridos, eu pude contribuir para a Lagoinha e também contribuir quando nós começamos aqui. Quando nós começamos em Pará de Minas, através de uma célula, através de um GC, a Igreja Batista da Lagoinha de Pará de Minas. Algo muito importante, eu também me envolvi no GC. Logo quando começou, logo quando foi implantado, o meu esposo hoje, o Kennedy, na época nós éramos namorados, nós iniciamos então uma célula de GC. E ali foram tantos testemunhos, nós começamos o nosso pastoreio ali. Se você tem um chamado, se envolva com a célula, porque ali na célula você vai cuidar de pessoas, você vai aprender como ser verdadeiramente um pastor. E mais do que nunca, estude a palavra. Nós temos o Seminário Carisma. Participe, seja um seminarista, faça o seminário, sabe? E o Seminário Carisma não é somente para quem quer ou para quem tem o chamado pastoral. Ele é para todo cristão. Ele transforma vidas. Quantos testemunhos eu tenho ouvido a respeito disso? A respeito de pessoas que já tinham seminários e que foram fazer o carisma e que hoje vê o tanto que é diferente, como que essas pessoas mudaram, foram transformadas. Bem, o meu trajeto como pastora sênior começou assim, servindo na igreja, trabalhando na igreja, ouvindo a palavra do Senhor e praticando. Sabe uma coisa que eu fazia todos os cultos que eu ia? Eu levava um caderninho de anotação, na época não tinha, né? Não se passava vídeos, vendia-se fitas, né? Eu comprei muitas fitas, muitas também para eu poder estudar, para eu poder aprender, para eu poder crescer também com aqueles que já estavam à minha frente. E hoje você tem tanta facilidade, basta você entrar no YouTube e acompanhar pastores que são relevantes. Pastores que você vai se moldar, né? Você vai se inspirar nele. Não é uma cópia, mas se moldar, se inspirar nessas pessoas. E eu fiz isso. E tenho feito. Não só fiz como faço, continuo fazendo. É muito importante estudarmos, aprendermos, buscarmos mais conhecimento da palavra. E como pastor, nós precisamos entender de muitas outras coisas. Como pastora, eu nunca imaginei em ser uma pastora, e muito menos pastora sênior. Jamais pensei nisso. O meu alvo era apenas servir o Senhor, servir o seu povo. E dentro disso eu fui me preparando, eu fui estudando, né? Eu percebi que como pastora, não era só a área espiritual que as pessoas precisavam. Elas precisavam também da área emocional, da área física. E eu fui me preparar para isso. Aqui em Pará de Minas, nós não tínhamos tantos profissionais como temos hoje da área da psicologia, da psicanálise, psiquiatria, e eu encaminhava o pessoal sempre para Belo Horizonte ou Divinópolis, aonde eu conhecia pessoas que tinham os princípios e valores que nós temos. Princípios e valores de família, como a Bíblia nos ensina. E nesse momento eu percebi que eu precisava também estudar um pouco mais. E eu fui fazer então o curso de psicanálise para poder contribuir com a igreja. E queridos, como foi bom, porque foi muito bom para mim, foi muito bom para minha família. Na minha família todos nós passamos pela terapia. E hoje o autoconhecimento tem nos fortalecido muito. E foi muito importante, porque como eu pude ser um instrumento, inclusive para levar outros irmãos da nossa igreja a fazer o curso também de psicanálise, a se preparar para me ajudar, me apoiar a atender outros irmãos da nossa igreja. Bem, ser um pastor exige muito, principalmente que você possa se negar. Há muitas coisas que nós podemos fazer, mas muitas coisas nós temos que deixar de fazer em prol da igreja do Senhor. Muitas vezes eu deixei de passear, de tirar férias, de viajar, algo que era importante, que eu poderia fazer, mas eu via necessidades naquele momento e eu tive que abrir mão. Então você precisa estar preparado para isso. Para abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu desejo, você precisa abrir mão. Você precisa entender que o chamado pastoral é algo sublime, maior do que você mesmo. E nós temos que nos entregar ao Senhor todos os dias.
e perguntar para Ele: Senhor, como o Senhor quer que eu deva agir com esta igreja? Porque cada igreja tem a sua peculiaridade e só Jesus sabe. E é Ele, o Espírito Santo, que vai passar para nós o que fazer, qual a palavra ser entregue, como conduzir a igreja. É necessário que você tenha uma intimidade com o Senhor Jesus, porque Ele é que vai te moldar, é Ele que vai trabalhar com você. A palavra de Deus nos diz assim, que nós devemos ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dará o seu fruto. E isso é importante. Nós devemos estar ali, nos alimentando da água viva, nos alimentando da palavra, sendo cheios da palavra, que no devido tempo você dará o fruto. Sabe, tenha o seu coração guardado, não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Passe pelo processo. Deixe Deus trabalhar com você. E qualquer coisa, eu espero poder contribuir mais com você. Se você quiser entrar em contato comigo, quiser tirar alguma dúvida, eu estarei à disposição. É muito importante que você olhe para Jesus. Se espelhe nele. Na nossa caminhada, muitos pastores ficam feridos. Muitos pastores desistem porque se perdem no caminho e, ao invés de olhar para Jesus, olham para as pessoas. Nós temos que lembrar que todos nós somos pecadores. Todos nós entendemos, interpretamos algo diferente do que o outro está dizendo. Quantas vezes eu tenho que falar, olha, se eu não te ver quando eu estiver caminhando, quando eu estiver dirigindo, não significa que eu estou sendo snob ou que eu não quero olhar para você, porque às vezes a minha mente está com tantos pensamentos que realmente eu não consigo ver a pessoa. Então é algo que nós precisamos aprender, e eu sempre falo com eles, olha, mexam comigo, me chame. Porque quantas vezes já passaram por mim e eu não vi e me chamaram, e aí que eu acordei, porque eu estava em outro lugar. O meu corpo físico estava ali, mas a minha mente estava em outro lugar. Então, queridos, tenha compreensão com o outro. Muitas vezes também nós falamos algo e as pessoas interpretam diferente. Como também ouvimos e interpretamos diferente. Eu mesma, quantas vezes eu tenho que chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está me entendendo? Você está compreendendo o que eu estou falando? Ou também, olha, eu não entendi o que você está falando, me repete para mim para eu ver se é isso mesmo que você está dizendo. E um detalhe muito importante, nós temos que saber que o diabo existe e que ele vai fazer de tudo para destruir o seu chamado, para destruir aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, persevere, não desista. Olhe para Jesus, olhe para Ele. O vencedor é aquele que não retrocede, mas é aquele que avança, aquele que confia, independente das situações. Tempestades vão vir, com certeza, mas persevere, porque a vitória é certa. Eu posso dizer para vocês que eu me alegro em ser pastora sênior da Igreja Batista da Lagoinha. Eu tenho prazer em servir ao Senhor nesta denominação. Foi aqui que eu aprendi tudo o que sou. Foi aqui que eu aprendi a amar e conhecer a Jesus. Foi aqui que eu fui acolhida nos momentos mais difíceis. 40 anos. Não é um dia, não é uma semana, mas são 40 anos de alegrias e de muito choro também. Que você persevere, que você mantenha o foco, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai cumprir. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.